Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Antes, como é que vocês estão? Todos, né? Que a paz de Deus esteja com todos vocês, amém? Irmãos, vamos ler uma palavra interessantíssima, uma palavra que está no mesmo livro da palavra passada, importantíssima e interessante. Antes que vocês vejam, né? Nós lemos a palavra, vocês. Não sei se você está se perguntando, mas deve estar se perguntando por que está desse jeito, né? A iluminação está desse jeito. Porque é o seguinte, eu tenho um aplicativo novo, né, de câmera aqui agora que eu tô usando para fazer funcionar, né, um microfone que no caso tem nesse fone, fazer dar certo, né, para a voz sair aqui, ó, melhor para vocês, né? Não sair daquele jeito mais baixo, né? Que sair uma voz alta, no caso, uma voz boa para vocês estarem entendendo. Deus abençoa nós com, né, esse fone e Deus ele abençoa até mesmo na hora de abaixar, né? Qual aplicativo correto para abaixar para estar usando esse microfone, no caso esse fone, para estar usando como microfone para vocês. E achei muito legal, interessante. E estamos aqui usando ele, já fizemos vários testes e agora estamos usando. E antes também, a imagem, como que tá a imagem, né? Às vezes o som fica meio baixo assim, mas é porque eu levanto a cabeça para falar, mas acho que vai dar para ouvir tudo bem de boa. A imagem, ela tá assim porque essa câmera aqui ela é mais escura, tá? O formato dela, no caso, não o formato, mas sim a claridade dessa câmera aqui, ó, da câmera total, ela é bem escura. Então, se eu desligar esse farolete que eu estou usando um farolete aqui, né? Que é um farol aqui que eu estou usando, mais ou menos. E como eu estou usando ele, é mais claro. Você pode ver, né? Que é bem mais claro. Só que tem os altos e os baixos, né? O alto que dá para me ver melhor, por causa da luz, ó. Tanto para cá. E tem aquela sombra, tem essas sombras assim que eu tô me mexendo. Então, às vezes você pode perceber, nossa, a câmera tá com sombra, é por causa da luz. Mas o importante é que eu vim aqui para falar a palavra, né? Então, vamos ler a palavra. Nós vamos ler a palavra sobre Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Eu li essa palavra já uma vez na igreja e vamos trazer, né? Não decidi, né? Eu decidi. Não, Deus decidiu trazermos aqui. Eu estava lendo uma palavra antes mesmo de começar a gravar e Deus, a partir do momento que eu comecei a ler, Deus ele já falou, vamos ler, né? Porque a palavra, primeiramente, ela se identifica conosco, né? Com nós primeiro. Depois a palavra ela vem para as outras pessoas, para os seus. Então, para quem está transmitindo a palavra, que no caso, é você, Bruno? Eu estou sendo usado por Deus. Não é eu que estou escrevendo a palavra, não é eu que estou lançando. Não, é Deus que está lançando. Ele me usa, tá? E nós devemos aprender isso, que Deus ele usa as pessoas. Deus ele usa a todos. Aprendemos isso, tá? Vamos orar, primeiramente. Espero muito que vocês estejam ouvindo corretamente. Se vocês não estão ouvindo corretamente, né? Não estão ouvindo certo, não está ficando bem legal, é só falar aqui, né, nos comentários abaixo. Nós damos um jeito de, né, pelo menos fazer funcionar, porque eu sei que funciona, né? Aqui eu sei que funciona. Mas de qualquer maneira, vamos falar a palavra, tá? Igual eu falei, Deus abençoou nós de maneiras muito diferentes, de maneiras muito extraordinárias, que a gente nunca imaginou, né? E essa veio mais uma bênção na nossa vida, que é esse microfone. Não um microfone, né? Mas sim um fone, né? E nós estamos usando, né? Deus abençoou. E o caderno, Bruno? Cadê o caderno? O caderno tá aqui, ó. Não vai sair do meu lado não, tá? E a caneta? Olha ela aqui. Eu tenho mais duas palavras para falar aqui, ó. Eu tenho que falar ela para vocês semana que vem, tá? Porque essa semana agora nós já temos compromisso para vocês aí. Hoje, quinta-feira, já é essa palavra aí para vocês. Sábado vai ter mais uma palavra, vai ter um louvor para vocês com participação especial. Com participação especial. A participação especial, primeiramente, ela é sempre Deus, porque Deus ele vem em primeiro lugar. E depois vem quem Deus permitiu, deixou a gente trazer aqui, né? Deixou eu participar juntamente com o canal conosco. E Deus ele permitiu a gente trazer e ele está trazendo. Amém? Então vamos orar? Vamos? Então ora juntamente comigo.
Senhor, meu Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Primeiramente, vamos agradecer pelo nosso dia. Obrigado, Pai, pelas bênçãos promovidas a nós. Obrigado também, Pai, pelas tentações, tribulações, aflições que passamos, Pai. Porque é o Teu reino para sempre, Pai, o poder para tudo sempre é o Senhor. Muito obrigado, Pai. Sabemos que conhecemos e sabemos que o Senhor é bom. Portanto, o Senhor nos deixa nenhum mal cair sobre nós. O Senhor nos livra de todos os maus. Mas somente a pessoa que está transmitindo, que está orando, conversando com o Senhor e tem a fé, o Senhor passa. Portanto, irmãos, se você tem algo que às vezes passa por alguma aflição, por alguma tribulação, ou mesmo doenças, porque Deus também já permitiu nós passarmos doenças que a gente já passou, tá? A gente já passou doenças do mundo mesmo, do jeito que está. Deus nos livrou. Então, se você, irmão, passa por isso, ou algum conhecido seu passa por isso, o que Deus ele fala para nós essa noite ou essa manhã, para você que está vendo a qualquer hora do dia, não sei, é a questão da fé. A fé sem obras é morta, assim diz a palavra do Senhor. Mas a fé que produz obras, ela é viva. Então, irmãos, produzimos obras e fé ao Senhor. Como posso transmitir a obra? Essa é a palavra. Muito obrigado, Pai, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço também aqui, juntamente com os irmãos, pela o presente que o Senhor nos deu, Muito obrigado pelo, vamos dizer, o fone que está ministrado. Muito obrigado pela iluminação, tá desse jeito, tá? Muito obrigado pela iluminação. Muito obrigado por tudo isso aqui que está acontecendo. Pai, o incentivo aqui hoje é trazer a Tua palavra, não é mostrar para os irmãos que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu sou melhor que os outros. Não é essa a intenção. A intenção é o conhecimento da palavra, é ser transmitido. E também a intenção não é mostrar que eu tenho mais conhecimento que ninguém, não. E sim que nós, pessoas jovens da minha idade, é muito bom buscar o Senhor. E mostra o que Deus faz quando a pessoa conhece Deus. Amém? Vamos lá. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Eu vou ler dessa maneira porque o microfone daqui eu acho que vocês conseguem ouvir normalmente. Tá? Fala assim, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós aprendemos no vídeo, vamos falar culto passado, o vídeo passado, conforme você queira dizer, pode ser conforme você quer dizer. Nós aprendemos no culto passado que Deus, o que ele falou? Aqui mesmo, em 1 João, ele diz, ele fala, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Não é essa parte que queremos chegar. A parte que queremos chegar é, não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade, que é a palavra. E aqui aprendemos que mentira nenhuma procede da verdade. Ele fala, se mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, se mentimos, não praticamos a verdade. E a verdade é quem? É quem? É Deus. É quem? A palavra. Tá? Essa é a questão. Já começou a explicar, Bruno? Ainda não, irmãos. Vamos começar depois. Vamos ler primeiramente. Leia junto comigo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se então ele diz, vou continuar lendo, senão eu já estou explicando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Irmãos, muito eficaz, interessante, linda, majestosa e maravilhosa essa palavra. Quem escreveu o 1 João?
eu disse no vídeo anterior. Eu vou deixar a pergunta para vocês. Quem escreveu o 1 João? Muito interessante. Sabe as palavras. Porque foi Deus que escreveu. Ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvindo. Você tem ouvido a mensagem da palavra de Cristo. Qual que é a mensagem? A mensagem que você tem ouvido é esta. Que Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. Deus, ele é luz. Trevas nenhuma há nele. Em uma passagem de Jesus Cristo, ele fala que eu sou a luz do mundo. Por que ele fala que é a luz do mundo? Porque o mundo estava em trevas. E Jesus, ele trouxe uma luz do mundo que era ele. Então, a luz do mundo, por ser Jesus, devemos seguir a luz do mundo, que é Jesus. Espero muito que vocês estão ouvindo aí, normalmente. Né? Então, vamos lá. Aí, dito 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, ou seja, se você, irmão, aí do outro lado da câmera, ou eu mesmo, a palavra não serve para mim? Serve. A palavra, primeiramente, aprende algo na sua vida. A palavra, ela, primeiramente, é para quem está pregando. Para quem está pregando que fala? Não, não é para quem está pregando. A palavra é para quem está ministrando, porque a palavra, ela vem de Deus para essa pessoa. Portanto, se a palavra é de Deus, ela veio para mim, e Deus falou para mim pregar para vocês, transmitir ela para vocês, primeiramente, a palavra, ela está dizendo para mim. O que Deus ele quer passar para nós? Se nós falamos que temos comunhão com Deus, o que é uma comunhão com Deus? Transmitimos a palavra, escrevemos, louvamos, bendizemos o nome do Senhor, mas, continua dizendo, ele fala, mandamos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Desculpa, mano. Uma água. Agora, peraí. Então, enfim, o que a palavra ela quer dizer para todos nós? O que ela quer dizer? Se nós hoje, irmãos em Cristo Jesus, falamos que mantemos comunhão com Cristo, fazemos o trabalhar dele, e não andarmos, ou seja, e continuamos andando nas trevas, como é que você faz para continuar andando nas trevas? Me dê um exemplo aí, você, daí de casa. Me dê um exemplo, como continuamos andando nas trevas? Né? Sabe como? Sabe como? Primeiramente, preste atenção, eu vou falar até aqui para vocês ouvirem. Como fazemos, né? Portanto, se nós estamos fazendo, então, estamos tendo comunhão com Deus, vamos lá, exemplos. Se nós estamos lendo a palavra, estamos orando 3 vezes ao dia, estamos jejuando, que mais? Vamos lá, estamos ajudando os irmãos fora da igreja, também dentro da igreja. Como é que ainda a palavra fala, portanto, se você continua ainda praticando as trevas, está nas trevas, por que fala que você ainda não pratica a verdade? Por que fala isso? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas fazem por status. O que é os status? Ela apenas quer mostrar uma vida boa. Ela quer mostrar que tem uma comunhão boa com Deus, mas vai ver o íntimo tá tudo errado. Eu anotei uma palavra aqui que eu vou compartilhar com os irmãos. O que as pessoas pregam? As pessoas hoje pregam a instituição. A instituição. O que é a instituição? A instituição é o local. Ela prega a placa da igreja. Irmãos, desde o momento que eu conheço todos vocês aqui, né, que eu venho falando a palavra, que nós viemos falando a palavra, nós todos juntos, você vem acompanhando. Eu acredito que você não viu nenhuma hora falando em qual igreja, o nome da igreja que eu frequento. Nenhuma hora você viu falando que aqui nessa igreja tem salvação. Por acaso eu disse isso? Por acaso eu preguei a placa da igreja falando que somente nessa igreja tem salvação? Eu não disse isso, sabe por quê? Porque Jesus ele nos ensina que não devemos olhar também só para nós, também para os outros irmãos que estão lá fora.
Não só que estão lá fora, lá no mundo, e se empregando também a palavra em outros ministérios. Você preste atenção em algo. Quando Jesus Cristo ele veio, você acha que Jesus Cristo ele escolheu a igreja? Por acaso você acha que Jesus veio escolhendo, fala, não, aquela ali é qual? Aquela ali eu vou lá. Não, pera aí, aquela ali é qual? Exemplos, tá? Vou dar nomes de exemplos de igreja, não estou falando mal de nenhumas. Preste atenção. Aquela ali, qual que é aquela igreja ali? Aquela ali, Testemunho de Jeová. Não, não vou nela não. Exemplos, tá? Não estou falando mal, exemplo que eu tô dando. E aquela ali, Adventista, então eu vou lá. Por acaso Jesus veio fazendo isso? Ele não veio, sabe o que ele fez? Ele apenas fez o que o Pai mandou. E o que o Pai mandou? Pregou, curou e falou do reino. Apenas. Jesus ele nos ensina sobre a questão do templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós, o corpo. O corpo nosso. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Irmãos, então, corrigir aí os passos que você está andando. Isso serve para mim, tá? Isso nos vale a pensar, nos traz a pensar no que nós estamos fazendo. Às vezes que pensa que a gente não está errando, vai ver, tá errando. Né? Então, preste atenção aí no caminhar seu. No nosso caminhar, vamos prestar atenção no nosso caminhar para ver no que nós estamos errando. Tá? E aí, continuando. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, andarmos em Cristo, como Ele está na luz, ou seja, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, como Ele é a luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que fala mantemos comunhão uns com os outros? Porque as pessoas que estão em trevas, o que a pessoa está em treva, ela quer fazer com as pessoas que ela vê ali se dando bem? Ela quer separar. O diabo ele não veio também para isso, para separar as pessoas do povo de Deus também? Você não vê que quando a pessoa está ali, a pessoa é de Deus, ela entra em intriga ali para separar a pessoa do meio? O que é isso? O diabo faz isso. Então as pessoas que estão em trevas, ela faz isso, ela quer que as pessoas que estão entrando em comunhão com outras pessoas se separem. Ela quer isso. Portanto, aqui diz, se a pessoa ela anda na luz, mantemos a luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Porque a luz ela nos traz comunhão com Deus, e comunhão com Deus vem a comunhão uns com os outros. Essa é a palavra. Aí fala uns com os outros. E o sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus, seu Filho, ou seja, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nos purifica de todo pecado, nos perdoa de todo pecado. Ok? Aí ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Preste atenção, aqui ele dá um aviso, claro, porque a palavra anterior fala, seu Filho, nos purifica de todo pecado, então ele já fala que nós temos pecado. Aí já no 8 fala, portanto, irmão, se você fala que não tem pecado nenhum, você mesmo está se enganando. E a verdade não está em você. Não, mas eu estou em quarentena, eu estou em casa, eu fico o dia inteiro em casa, eu não faço nada, apenas fico no meu quarto vendo celular e nada. Como é que eu posso estar pecando aí? O celular é o pecado. Você mesmo se entrega, sabia? Não, eu não fiz nada não, irmão. Eu fiquei só no celular, eu fico só no celular, vendo... não vejo mais nada que aquilo que eu vejo, não. Eu via tal coisa assim, agora hoje, quando eu vou ver, eu passo rápido. Você aí já tá pecando também. O porquê? Não, mas eu não vi aquilo que eu vi antigamente. Mas você, o momento de Deus, tirou aonde? Cadê o momento da palavra? Onde tirou? Irmãos, vou falar algo para vocês. Eu adoro tirar o momento para palavra. Só que quando vem algo para me interromper, que às vezes começa a dar pressão demais, é muito ruim, porque você não tem mais tempo para o Senhor. E quando você não tem mais tempo para o Senhor, parece que a palavra em si você está se afastando. Então fica muito ruim. Eu acho muito ruim, péssimo. Então eu tento ter uma comunhão com... Eu quero ter, eu estou tendo comunhão com Deus todos os dias. Pelo menos lendo uma palavra todo dia de manhã. De manhã à noite, assim,
porque eu gosto, né, de falar a palavra. Tanto que eu já tenho alguns estudos aqui, eu tenho algumas pregações para fazer. Então, ou seja, o que que é isso? É umas pregações. Uma pessoa me pergunta para mim, que é uma, né, uma parente minha, uma prima minha, pergunta: como é que você consegue entender isso? Como é que você entende? Como é que você escreve isso? Como? Sabe como, moço? Deus, ele apenas fala para mim: Bruno, vai escrevendo aí, quando eu te mandar escrever, você escreve. E eu escrevo. Apenas isso, acredita? Eu vou lá e estou escrevendo. Por exemplo, a palavra dos anticristos, que diz aqui no versículo de número 18, que em 1 João 2,18. Aqui, fala, João 18, né, nós tínhamos que ler João 2, 18 e 22. Eu leio 18, perguntaram depois, tal. É assim. Ah, e em questão de entendimento. Se você tem entendimento, você escreve? Não. Sabe por quê? Porque quem dá entendimento para mim não é eu, é Deus. Então o entendimento ele pode mudar também, porque Deus ele pode fazer isso. O que eu apenas noto às vezes eu me coloco no lugar dos irmãos, porque eu sou assim, né? Eu fui assim também. Às vezes os irmãos têm dúvida de tal palavra, aí nossa, tem vergonha de perguntar, né? Ah, nossa, o que é Macairos? No grego, significado de Macaro, o que é bem-aventurado? Algumas vezes o irmão tem vergonha de perguntar, porque eu mesmo eu não sou mais, né? Agora eu pergunto mesmo, se eu tô com dúvida, eu vou e pergunto. Mas eu já fui assim, se eu tinha dúvida, eu não perguntava, eu tinha dúvida. Quando eu tinha dúvida, eu não perguntava. Por exemplo, essa dúvida que eu minha de 2 anos, ou seja, no ano que, né, veio, que ele pregou sobre essa palavra, falou sobre isso, por que eu não perguntei? Eu tive vergonha. E eu esperei 2 anos após e eu acabei perguntando. Entendeu? Então eu me coloco no lugar dos irmãos. Então eu penso, se os irmãos têm dúvida, né? Às vezes que os irmãos têm dúvida, aí eu vou lá e leio, né? Para vocês sobre a questão de Macairos, né? Ah, o que é Macairos? Significa bem-aventuranças. Aí a questão da igreja das bem-aventuranças. O que? Tem igreja das bem-aventuranças? Tem. Ela foi fundada em 1938. Lá onde? Na Ilha dos Macairos? Não, perto do Mar da Galileia, lá em Israel. Chamada hoje na cidade de Nazaré, tá? Se você for lá, você vai achar. Então, eu me coloco no lugar dos irmãos sobre essa questão, tá? Deus, ele me ensinou a isso, me a colocar no lugar dos irmãos, porque se os irmãos têm dúvida, eu coloco no lugar dos irmãos, porque vai ser eu que estou tendo essa dúvida, entendeu? Então é bem interessante. Então, aí respondendo a pergunta que ela fez, né? Como que você consegue entender? Como é que você consegue escrever? É dúvidas, irmãos. Se o irmão tem dúvida, como eu falei, eu me coloco no lugar dos irmãos. Portanto, eu penso que os irmãos têm tal dúvida. E eu penso que os irmãos têm essa dúvida, eu vou lá, procuro sobre essa questão e eu escrevo ela. E depois eu venho e trago para os irmãos. É assim que eu faço. É assim que eu estou tentando aprendendo, né? Que é assim que eu estou aprendendo com Deus. Mas aí aqui diz, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum e a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, ou seja, bom, se você às vezes pensa aí que no seu cantinho, às vezes você ficando parado em casa, somente no quarto, vendo o celular, vendo, né? Coisas inapropriadas, às vezes, né? O que vem coisa inapropriada? Às vezes vem uma questão de jogo, né? Jogo também é uma questão inapropriada. Deus ele fala que ele não proíbe, né? Não proíbe, mas o ruim é as pessoas verem demais. Por isso que Deus ele fala para as pessoas não ver, porque sabe que as pessoas vão cair. Então por isso que Deus ele fala para não ver. Aí as pessoas colocam Deus como chato. Só que Deus não é chato. Deus ele é justo. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, no 9 ele fala justo para nos perdoar. Se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo vertido para a propiciação dos nossos pecados, como diz no 2:2, Deus seria justo em nos condenar. Confissão de pecados particulares é preciso para sua renúncia, tá? Sua renúncia. Continuando, um caso aqui, ele diz assim no versículo de número 9: se confessarmos nossos pecados a ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, quem que é fiel e justo para nos perdoar? Deus, Jesus, no caso. Né, justo para nos perdoar. Um caso ele fala: se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo vertido para a propiciação dos nossos pecados, ou seja, se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo, nós não teríamos hoje o que é a questão de perdoar os nossos pecados. Se não fosse por ele, não teria isso, não teria essa questão.
né? Aí ele continua a falar, Deus seria justo em nos condenar, ou seja, ele fala, Deus seria justo em nos condenar, no caso, né? Sobre essa questão. Na verdade, Deus ele é justo em todos os pontos, né? Deus ele é justo em nos salvar e nos condenar também, porque só que a questão é o seguinte, que Deus ele é justo apenas para salvar, né? O acusador que vai lá nos se condenar. Essa é a questão também. E você acha que Deus ele gosta, né? Você acha que Deus gosta de, vamos dizer, vamos por um exemplo, você, mãe de casa, pai de família, mãe de família, né, não tem essa questão? Você tem dois filhos, um exemplo que eu tô dando. O exemplo que eu tô dando. Em um dos seus dois filhos, você escolhe um que você vai salvar e um que vai para a condenação eterna. Você não quer todos que vão para o céu? Assim Deus ele quer com todos, mas apenas poucos vão para o céu. As pessoas não vê essa questão, né? Aí, ou seja, ele fala no 9, então, ou seja, Deus ele é fiel, tá, irmãos? Deus ele é fiel e justo. Ah, Deus ele é fiel e justo? Ele é fiel e justo. Não, mas eu fiz algo ali que me incriminaram. Onde está a justiça? Portanto, irmão, é o seguinte, o que fala da justiça? Portanto, se você tiver um, no caso, Deus ele fala pra gente andar sempre em dois, por quê? Se você vamos dizer, se você tá apenas em um e uma pessoa fala algo contra você e você só tá você mesmo, somente a palavra dela contra a palavra sua, é somente você e ela. Então Deus ele fala andar em dois, porque o testamento de dois, né? Ou seja, testamento de dois, no caso, testemunho de dois. Ah, aquela pessoa estava ali, né? Nem palavra contra a sua, é palavra dos dois, porque o outro estava também junto comigo. Paulo ele diz em uma das cartas deles que o meu testemunho é Deus. Então, testemunho maior que esse não tem, né? Então ele já diz, né? O testemunho meu é Deus. Aí assim ele fala aqui no 10, né? No 9 ainda continuando, ele fala que nos purifica de toda injustiça, tá? Injustiça que nós temos. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, irmão, se você fala aí que não tem cometido pecado nenhum todos os dias, nenhum dos dias, tá? Porque eu não saio de casa, não cometi pecado nenhum dos dias. Você já fez Deus mentiroso. Por quê? Aqui ele fala, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo quem mentiroso? Deus. Porque Deus tem pecado? Deus não tem pecado. Só que Deus, ele fala, e a sua palavra não está em nós. Por que ele fala, fazemos-lo mentiroso? Porque é o seguinte, quer dizer que Deus tem pecado? Deus não tem pecado. Só que é o seguinte, eu tô falando muito o seguinte, né? Só que a questão é, Deus, ele fala que você tem injustiças. E você tem. Você tem. A Bíblia menciona só apenas um homem que foi santo. Então o resto não era santo. Sim, tinha seus erros, pecados, tá? E uma das que o homem que era santo, um homem que é Jesus. Aí tem a questão de Jó. Se você for ler o livro de Jó inteiro, lá não tem nenhuma questão que fala que Jó cometeu pecado, fizeram nada de errado. Não fala. Só que Jó também pecou, tá? Jó também fez injustiças, erros. Portanto, onde tem fala que existe vários santos, né? Esses santos de barro que tem aí no mundo inteiro. Isso é errado. Você já viu o comedor de arroz e feijão, assim como eu e você, virar santo? Pô, que é isso aí? Tudo errado isso daí. Então, ou seja, ele fala, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, se nós, a palavra de Deus ela é a verdade, então transmitir a verdade. Aí tem sempre, as pessoas falam assim, você leu a palavra hoje? Não li, eu não vou mentir, né? Ok. Aí as pessoas vêm com essa questão. Só que Deus ele não trabalha com essa questão também não, irmãos. Ah, eu não vou mentir, né? Ah, ela é verdadeira, viu? Ela é verdadeira. Eu não tô falando de ninguém, irmão. Tá? Eu não tô falando de ninguém. Eu já falei isso também, quando era no meu começo. Eu falei, não, eu fiz mesmo, pô. Não vou mentir. Por que eu vou mentir? Não quer dizer isso, irmão. Não pague de esperto. Não tente pagar de esperto.
Tem que pagar de cristão verdadeiro. É na verdade que trabalhamos. Na mentira e falsidade, aqui não trabalha não. Jesus Cristo, ele disse lá quando, se não me engano, não sei se é Antipas, não foi Antipas, foi César. Se eu não me engano, César. Ou Pôncio Pilatos, desculpa. Pôncio Pilatos fala, você é rei? Aí Jesus diz, você diz que eu sou rei. Você diz que eu sou rei. Mas eu não sou rei daqui. Eu sou um rei de outro lugar. Ou seja, Pôncio Pilatos ele estava afirmando que Jesus era rei da terra, mas Jesus ele estava falando que era rei do céu. Ele não é rei daqui. Então, ou seja, o que Jesus ele quis mostrar ali? Que é a verdade. Eu não vou mentir que eu sou rei, mas também não é o que você pensa. Nem tudo é o que você pensa. Ah, você leu a palavra hoje? Não, eu não vou mentir, mas leia. O que Deus ele quer é uma comunhão com você. Aqui fala, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então tenha comunhão com Deus. Aí ele fala: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, irmãos, vamos manter a comunhão com Cristo aí. Manter a comunhão com Deus é fiel, é eficaz para todos sempre. Vamos manter a comunhão aí. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a oportunidade. Agradeço. Eu não sei como é que ficou, se ficou bom ou não. Mas que Deus venha abençoar a todos vocês, tá? Paz do Senhor para todos. Até o próximo vídeo. E, se Deus quiser, vamos estar juntos, tá? Até o próximo vídeo. Sábado, se eu não me engano, vai ter um próximo vídeo. Cortou rápido, mas é o encerramento, né? Agora é o encerramento. Isso é normal. Todo vídeo vai ter, dependendo da palavra, vai ter alguns cortes, tá? Mas com participação especial no sábado, tá? Eu espero muito que os irmãos gostem também da participação que vai ter aqui. Vamos fazer uma apresentação bem legal, tá? Porque algumas vezes a gente só aparece e ele já, pum, já era, né? Só faz isso. Não vai apresentação normal, apresentar quem ele é, tá certinho pra ser um vídeo bem legal também, né? Para você conhecer a pessoa que está aqui ao nosso lado também tocando com a gente. Tá bom? Meus irmãos, paz do Senhor. Espero muito que vocês gostou tanto da iluminação, tanto do áudio. Espero muito que vocês gostaram. Deus ele proporcionou isso aqui para nós para ficar tanto uma melhorar a visibilidade e a audição de vocês também para o áudio, né? Para vocês ouvirem bem legal aí. OK? Paz do Senhor a todos. Deus esteja com você. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para onde você esteja, se for acordar, né? Dormir ou amanhecer. Tchau. Paz do Senhor a todos.